Esse esquema consistia na utilização de uma associação sem fins lucrativos para cobrança de propinas, de valores de pessoas de baixa renda, a fim de se incluir esses nomes em futuros benefícios, em futuras casas populares, através de programas do Estado. A associação foi presidida pelo ex-vereador, o senhor Maurício Beralda, só que ele a deixou em 2002, quando ele partiu para o lado político. Mas ela foi sucedida pelo senhor Pedro Bezerra, também a dona Maria Aparecida é a atual presidente da SHC e esposa do senhor Maurício Beraldo. Nós tivemos 8 mandados de prisão temporária, 4 de condução coercitiva e 9 de busca e apreensão. O sequestro na verdade, foi deferido o sequestro de até R$2 milhões em cada uma das contas e de bens dessas pessoas envolvidas, das principais pessoas envolvidas. O foco de atuação desse grupo, é que eles cobravam valores dessas pessoas de baixa renda indevidamente, porque a partir de 2011, o Estado assumiu toda a construção dos loteamentos, principalmente do João Paulo II. Mas mesmo assim, como havia um convênio entre a SHC e o Estado e a GEAB, a SHC elaborava essa primeira lista e posteriormente encaminhava para a GEAB. Mas para elaborar essa lista, de muitas pessoas, eles cobravam esse valor que chegava até a R$15 mil. Na verdade, era um padrão, meio que padrão de R$15 mil por família supostamente beneficiada. O grande problema é que muitas dessas famílias que pagaram e procuraram o Ministério Público, além de pagar indevidamente, elas não estão incluídas na lista que será entregue da segunda etapa, que era o argumento que eles utilizavam. Além disso, eles cobraram dinheiro de pessoas de baixa renda, mais uma vez, reforçando isso, que não tinham imóveis, que atualmente vivem de aluguel, continuam vivendo de aluguel, muitas, que tiraram dinheiro de remédio, e relataram aqui, nos mostraram aqui, umas até morreram. Eles cobravam dinheiro dessas pessoas e nem na lista que vão receber a segunda etapa eles estão. Estão numa futura terceira lista, que está em fase ainda de planejamento pela GEAB, e que não se sabe nem a quantidade de pessoas. E a lista da SHC, a gente não sabe se todos pagaram, já está, dessa suposta terceira etapa, já está em 380 nomes, que, como disse, a GEAB nem sabe quando, nem como vão entregar esses valores. E, independente deles receberem a casa ou não, o que tem que ser frisado é que esses valores cobrados pela SHC dessas pessoas são indevidos. Eles estão equiparados a funcionários públicos a partir do momento que houve esse convênio e com esse poder da SHC ter uma certa exclusividade na elaboração da lista dos futuros beneficiados. E aí, como eram eles que encaminhavam para a GEAB, eles cobraram dessas pessoas. E nós, através de dados bancários, a gente conseguiu comprovar que essas pessoas confirmaram que eram cobradas pelos representantes da SHC, os mesmos alvos de hoje, no sentido de só seria incluído o nome se pagassem esses valores. E aí eles conseguiam vários pretextos para cobrar. Não, precisa pagar os alicerces da casa, mas não tinha alicerce desde 2011, porque o Estado assume toda a construção. Não, é para pagar as pessoas que perderam anteriormente. Mas essas pessoas que perderam anteriormente, essas casas da primeira etapa foram todas entregues, as 290, integralmente pelo Estado. E o pior de tudo é que muito desse dinheiro que essas famílias carentes depositaram na conta da SHC foram parar, e nós comprovamos documentalmente, nas contas pessoais dos investigados. Mais do que isso, além das contas pessoais dele, em pouco mais de 2 anos, houve mais de R$1.200.000 em saques da conta da SHC, sendo que eles não eram responsáveis para a construção de nada, porque o Estado construiu isso. Então, nesse período, R$1.200.000 de saque em dinheiro da conta da SHC, que é o que nós vamos apurar agora para onde foi esse dinheiro dessas famílias, como eu disse, que não receberam casas ainda, e muitas
correm risco de não receber, tendo em vista que a tal da terceira etapa sequer existe ainda, está em planejamento. E esse pagamento da SHC era feito em parcelas? Como é que funcionava esse pagamento? Eram em uma parcela só, como regra, de 15, a partir de 2011. Então, é de 15 mil. Depositavam na conta. E esses agenciadores que iam a campo, ligados à SHC, ainda cobravam mais R$ 1.000 de comissão. Foi apurado durante a investigação que um funcionário foi colocado, por assim dizer, pelo Maurício Beraldo, pelo ex-vereador Maurício Beraldo, dentro da GEAB, mas essa pessoa não mais trabalha lá, já não funciona mais dentro da GEAB. As pessoas ligadas à GEAB, que foram ouvidas no procedimento investigatório até o momento, colaboraram com as investigações e afirmaram não ter noção de participação de ninguém da GEAB com esse esquema. Mas a investigação ainda continua, então não está descartada nenhuma hipótese, nem mesmo de provável envolvimento. Havia o núcleo dos diretores, né, incluso o ex-vereador, a esposa, a tesoureira e mais o senhor Pedro Bezerra, e também havia os agenciadores, que iam até as famílias ou recebiam as famílias lá e faziam os primeiros trâmites, deixando bem claro que seria necessário o pagamento de R$ 15.000 para a inclusão deles nessa suposta lista. Então, havia, sim, uma certa divisão de tarefas ali. A primeira etapa, que começou em 2005, era uma forma diferente. As famílias trabalhavam, elas iam lá até a SHC, se cadastravam na SHC, viraram sócios da SHC, pagavam cerca de R$ 10 por mês de mensalidade, isso até ia normal. E, a partir do momento que eles a SHC encaminhava essa lista para a GEAB, e era aprovada, não existia caixa ainda, era aprovada essa lista, essas pessoas tinham que trabalhar na obra, pagar o alicerce de cerca de R$ 3.000 e pagavam em dinheiro. Nós temos os recibos dessas famílias que não receberam. Então, além de eles trabalharem na obra por meses, eles tinham que pagar esse valor dos alicerces, porque aí depois o Estado encaminhava o cheque moradia para a finalização da construção. Esse era o projeto pensado. Fato é que não deu certo. A gente não sabe ainda corretamente o motivo. Fato é que essas famílias não receberam a casa, até porque o projeto parou e o Estado teve que assumir novamente, né? E aí, a partir de 2011, como isso não deu certo ali naquele loteamento, que de uma vez por todas o Estado falou, não vai ter contrapartida por parte das famílias. Eles vão pagar depois para a Caixa, aí já é um contrato individual, já é um contrato lícito, um contrato legal, um contrato organizado agora, a partir de 2012. Entretanto, como não dá mais para, provavelmente, desviar dinheiro das famílias nesse sentido, durante o curso da obra, eles aproveitavam para cobrar antes. Tudo bem, eu que passo essa lista. Então, eu preciso desse dinheiro sobre aquele pretexto de ressarcir as pessoas desse primeiro módulo, que na verdade não eram ressarcidas, ou muito poucas foram ressarcidas. A maioria ainda estão em prejuízo, ou aguardando uma futura etapa. Eles sempre jogam para uma etapa para frente. Cobram agora, eu vou te dar na primeira etapa, mas não dão na segunda, que já está 230 há muito tempo, e depois jogam para a terceira, que nem sequer existe. Bem, em relação à tipificação da conduta dessas pessoas, até agora o que está delineado são condutas que se enquadram em organização criminosa, né, e, sobretudo, em corrupção passiva, né. Alguns casos específicos vão se enquadrar na situação de estelionato, mas isso será avaliado individualmente. O Ministério Público avaliou solicitar o fechamento da SHC? Isso está sendo cogitado, sim. E é interessante destacar, até aproveitando que os microfones estão voltados para cá, que há anos o Ministério Público recebe uma demanda voltada a reclamações dessas vítimas, né, quando há esse engodo praticado pela SHC. Porque existe essa brincadeira, né, com o sonho da moradia de cada um. São pessoas carentes que se redobram ali, como o Dr. Tiago expôs, né? Passam necessidades, pegam um rendimento ali, um esforço, um dinheiro guardado de uma vida toda, deixam de comprar remédio para ter aquela esperança de ter a casa própria, né? E são ali enroladas. Além do aspecto patrimonial, é bom destacar que isso vira um curral eleitoral. São pessoas que podem ser facilmente manejadas com o sonho da moradia, com esse discurso de que a moradia virá se candidato A, B ou C for eleito.
E isso há anos vem acontecendo. Várias promotorias aqui da capital trabalham com essas temáticas, né? Algumas ações civis foram propostas, né? Ações de cunho voltado mais para o aspecto do patrimônio mesmo, da questão da tutela da moradia. E no aspecto criminal, que a gente tem notícia, é uma primeira ação que foi tomada, é essa executada hoje pelo GAECO. Maurício Beraldo, quando ele estava na Secretaria de Habitação, facilitou aí para desenvolver esse esquema? Nós ainda não temos evidências de uma ação voltada para isso. Isso ainda está sendo objeto de apuração. Mas ele tinha uma pessoa lá dentro. Sim, existe das pessoas que foram presas, né, que é um ex-servidor da AGEAB. Ele primeiro foi funcionário da SHC, aí ele migrou para a AGEAB, a gente acredita que por influência política do próprio Beraldo, e depois ele saiu da AGEAB e voltou para a SHC. Segundo as investigações, o Silas, ele foi colocado num setor de análise de cadastro, e as testemunhas disseram isso. O fato é que a gente tem que apurar ainda, nós não sabemos se seria a galinha cuidando do galinheiro, né? Ele é que analisava as listas, o lobo cuidando do galinheiro, né? Se seriam eles se era ele que analisava essa lista. O fato é que ele estava num setor ligado à lista, à análise dessa lista, setor de análise de cadastros, né? Ele era o representante da SH, enfim, foi colocado, saiu da SHC, foi para a AGEAB e depois retornou para a SHC recentemente. Assim, o vínculo é bem estreito. Outro dado importante que é necessário que as famílias saibam é que não há nada contra os programas sociais, pelo contrário, nós precisamos fomentar esse tipo de programa, todos somos a favor disso. O que nós somos contra é essa cobrança indevida dessas famílias. Quem pagou, mas se enquadrava dentro dos padrões, dos requisitos legais, não se preocupem com casa, de perder eventualmente a casa, não. Porque o importante é se enquadrar nos requisitos legais. Então, as famílias fiquem tranquilas, quem pagou ou não. A grande preocupação é de quem pagou e não recebeu casa e nem está em programa, que nós vamos tentar ressarcir essas famílias prejudicadas desde muito tempo atrás. E quem também pagou, mesmo que recebeu casa, pagou ilegalmente, a partir de 2011, e nós vamos identificar para posteriormente, através de busca de patrimônio localizado desses investigados, a gente ressarcir. Nós queremos até aproveitar o espaço, né, que a imprensa nos permite para instar as vítimas mesmo, né? Tem várias vítimas ainda não identificadas. Aquelas que foram identificadas, essa identificação partiu da análise da movimentação bancária, né? Então, as pessoas que estejam assistindo ou ouvindo os programas, né, que vocês irão veicular essa manchete, instar realmente a população a nos procurar. E restringir que o objeto direto da investigação é o loteamento João Paulo II. Então, outras pessoas que sejam vítimas de esquemas parecidos podem até bater à porta do Ministério Público, mas não são casos que estão sendo tratados pelo GAECO. Então, o GAECO é loteamento João Paulo II. Não precisa vir pessoalmente, a gente sabe que às vezes para muitas pessoas é muito difícil, né? Até o custo do deslocamento até aqui. Eu vou passar o telefone, se os senhores puderem anotar. É 3243-8581, é o telefone direto do GAECO, a pessoa pode entrar em contato. Várias pessoas já nos procuraram, mesmo durante o cumprimento das diligências lá na SHC, várias pessoas foram até o local reclamar, se dizerem esperançosos vendo a ação que o GAECO estava promovendo, tá? Então, pode entrar em contato, a gente pega os dados por telefone e depois notifica essas pessoas para paulatinamente comparecerem e prestarem depoimento. Passa o e-mail também. Eu vou repetir o telefone, se não ficou claro, 3243-8581. E deixar também o e-mail, às vezes tem algumas pessoas que preferem entrar em contato, é gaeco@mpgo.mp.br. O promotor tem valores assim de lucro que ela teve, do prejuízo que ela causou? Na verdade, tudo isso é lucro, que na verdade não é lucro, é uma propina, né? Porque não havia despesa nenhuma para a associação. Não exigiam nenhum tipo de contrapartida, né, para a realização dessa segunda etapa.
Então, a única contrapartida era, na verdade, o financiamento com a Caixa, que eram parcelas módicas pagas posteriormente, mas não havia uma antecipação, um sinal para se entrar no programa. Quanto que o sistema movimentou? 2 milhões de reais. Levantados Cerca de até 2 agora. milhões de reais levantados até agora. 1 milhão e 200 só em depósitos e saques em dinheiro. E isso, né, doutor Tiago, entre os anos de 2012 e 16. De 12 12 e a 16, 16. entre pessoas ouvidas e análise de sigilo de quebra bancária, constatou-se que houve um enriquecimento dessa vantagem no valor aproximado de 2 milhões de reais. Só Tem que aproveitando. lembrar sempre que é uma associação sem fins lucrativos. Então, o que por si só já coloca em xeque qualquer lucro que tenha sido auferido pela SHC, porque não é esse o objeto de uma associação sem fins lucrativos. Então, toda essa movimentação bancária que a gente está mencionando, ela por si só já é suspeita. Só pontuar também que a própria GEAB, ela faz campanhas publicitárias esclarecendo a população, né, que não se deve pagar nada para ser beneficiado com essas moradias que são concedidas pelo Estado. Quem preenche os requisitos, então, e é contemplado pela GEAB, não paga nada. Nenhuma Nada, desde 2011, nada.